Vamos voltar para a sequência das atividades da manhã de hoje e convidamos para se assentarem nas poltronas os amigos Arthur Valadares e Jussara Corningold. O mediador desse momento será o amigo Simão Pedro de Lima. Simão, é com você. Bom dia, é uma alegria poder participar, assistindo essas palestras tão bonitas, tão profundas, nesse encontro de amigos, de amigas, todos com o mesmo ideal, que é a busca do Cristo. Eu fico honrado, fico feliz, alegre de poder mediar com esses dois amigos e amiga, já que aqui nós temos a maturidade encarnada na juventude, esse amigo querido que é o Arthur, que a gente admira, que aprende muito com ele, que tem um trânsito nas letras do Evangelho como poucos fazem, e com a vantagem de colocar o intelecto no coração e o coração no intelecto. E isso nos encanta, nos alegra e até nos emociona. Jussara foi quem me recebeu tão bem lá nos Estados Unidos, com um coração enorme. E vocês não imaginam o que é o trabalho no exterior. Não há glamour nenhum no trabalho no exterior. O trabalho que eles fazem é um trabalho de formiga, cada um com a sua atividade, grupos pequenos em quantidade, mas qualitativamente muito grandes, que dependem de uma dedicação pessoal, familiar, e isso nos encanta. E eu me senti agraciado por conhecer esse trabalho que é desenvolvido por Jussara e a equipe toda nos Estados Unidos, em especial no Tri-State, e parabenizo respeitosamente pela envergadura do trabalho que vocês fazem. Não é fácil desenvolver um trabalho fora, em termos de espiritismo, fora aqui do Brasil. Ser espírita no Brasil é fácil, lá fora é convicção. Lá fora não tem o modismo, não tem o convite coletivo, tem a disposição individual. E é isso que eles fazem lá e que elas fazem lá. Então, reverencio esse trabalho desenvolvido lá fora e agradeço por ter tido a oportunidade de aprender com eles, com ela e com eles, lá fora, esse gosto, esse amor pela causa espírita. E temos aqui várias perguntas, e eu vou fazer a primeira para vocês dois, que é: já sei da importância de seguir o Evangelho de Jesus, de dar meu testemunho, principalmente de dores, mas sinto uma dificuldade muito grande, que parece um abismo entre o que eu sei e o que eu consigo praticar. Como devo fazer para começar a vivenciar estas transformações? Faço a pergunta aos dois, começando pela Jussara. Bom dia ainda para todos. Obrigada, Simão, pelas palavras, pelo incentivo e pela generosidade de ter aceitado o nosso convite e estar sempre aberto a ir lá nos visitar e ajudar. E agradeço também já ao Arthur, que já tem sido também um companheiro lá nas terras americanas. Como nós citamos um pouquinho na nossa fala, esse trabalho de mudança interior ele é realmente difícil. É por isso que nós enfatizamos tanto o aspecto de nós não nos desanimarmos quando ainda olharmos para a nossa pequenez.
porque nós vamos ter que aprender a conviver com essa pequenez ainda por muitas encarnações. Então, até como o próprio Simão acabou de falar, é um trabalho de formiguinha mesmo, esse trabalho é um dia após o outro, é um passo após o outro, e sem dúvida alguma, é por isso que o Espiritismo é tão importante para nós, porque ele primeiro ele nos fala a razão, nos explica, nos deixa bem claro por que é que nós vamos empreender essa jornada. Porque nós buscamos a felicidade, nós buscamos a paz de espírito, nós queremos, então, a compreensão do porquê de certas coisas acontecem conosco, e o Espiritismo nos traz todas essas respostas. À medida que nós temos, assim, o conhecimento, e é por isso que sempre enfatizamos muito a necessidade do estudo, não pelo aspecto de sermos acadêmicos, como citamos em nossa fala, mas para podermos compreender o porquê dessa necessidade de transformação. Uma vez que nós, como você cita aqui, já tem o conhecimento, então, do Evangelho, já procura seguir os exemplos de Jesus, aí, agora é só aquele trabalho diário, realmente, de nós procurarmos trazer essa transformação para dentro de nós, para dentro dos nossos corações. Então, nós temos que ser heróis todos os dias. Todos os dias nós estamos assim, enfrentando batalhas, enfrentando monstros que vivem dentro de nós, ou que chegam até nós. Mas essas batalhas, uma vez que nós temos o conhecimento, estamos com a base na doutrina espírita, seguramente, se nós insistirmos, nós vamos vencer. Às vezes eu faço uma analogia, eu tenho uns exemplos assim bobinhos, mas que às vezes fazem mais parte do nosso dia a dia. Quando a gente começa a querer fazer exercício, você não vai chegar logo de cara a levantar um peso lá de 10 quilos, 20 quilos. Você começa lá na latinha de Coca-Cola, alguma coisa assim bem leve. Aos poucos a sua musculatura vai se tornando mais preparada para poder carregar pesos maiores. Na hora que nós estamos trabalhando a nossa transformação é a mesma coisa. No começo é difícil, né? Dá dor aqui, dor ali, dor de largarmos as nossas raízes das imperfeições e das paixões que nós trazemos, mas à medida que nós vamos experimentando o bem, esse bem vicia. Você não quer mais outra coisa para a sua vida. Então é assim, é por isso que nós precisamos um dos outros, porque na hora que um está caindo, o outro vem e socorre, e levanta. Então a palavra é persista, porque a vitória é certa. Tomando um pouco um gancho aí naquilo que a Jussara falou, tenho pensado muito ultimamente a respeito do papel, né, do conhecimento, desse conhecimento que advém do estudo. E há uma frase que muito me marca nesse sentido, uma frase de uma psicanalista alemã, que certamente creio inspirada naquela alegoria de Adão e Eva que comendo o fruto são expulsos do paraíso. Ela diz: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. E essa é uma grande realidade que a gente precisa perceber, porque é isso que o Evangelho vai fazendo conosco. Esse conhecimento, ele é aguilhão que nos impulsiona, ele é aguilhão que nos tira de certas zonas de conforto, daquele patamar da montanha que a gente tende a estacionar, para nos mostrar que há mais a ser feito, que há mais a ser transformado em mim e na sociedade. Então, no Evangelho há um certo quê de inquietude também. A paz do Cristo é uma paz diferente, porque não é uma paz da inércia. A paz do Cristo é aqueles que estão, de certo modo, incomodados com o jeito que as coisas estão, o jeito que as coisas estão sendo feitas, como nós estamos, como nós somos. E o grande segredo é aprender a encontrar nessa inquietude, pelo trabalho, pelo esforço, essa paz que nasce do dever cumprido, que nasce dessa sensação de hoje algo eu fiz por mim, pela construção, pela edificação do reino em mim e pela edificação do reino lá fora. Então, como Jesus disse a Tomé naquele capítulo que citei do Boa Nova,
O evangelho do reino não é para aqueles que estão acomodados com o mundo, aqueles que estão tranquilos com o mundo. O evangelho do reino é para aqueles que já estão incomodados com alguma coisa, com aqueles que já sentem no seu íntimo um chamado maior, para aqueles que já sentem que as águas ou as fontes que bebemos no mundo já não mais nos saciam. E o nosso grande exercício é, na experiência com Jesus do serviço, da doação e do trabalho, encontrar essa paz na inquietude, paradoxalmente. Então esse é o papel do conhecimento, como os Espíritos vão nos dizer também, na questão 780 do Livro dos Espíritos. O progresso intelectual engendra o progresso moral na medida que torna-nos mais capazes de discernir o bem e o mal. Então algo que antes eu fazia e não me incomodava, agora me incomoda. Na frase de Paulo, aquele mal, agora eu vejo ele. Aquele bem que eu desejo eu ainda não faço, mas é justamente a perseverança que consolida ou que garante o sucesso. Jesus mesmo já nos disse, é pela vossa paciência, perseverança, que ganhareis as vossas almas. Então, sem perseverança não se constrói nenhuma virtude real, nenhuma coisa, nenhuma edificação realmente eterna e duradoura. Perseveremos, portanto. Jussara, existe uma previsão de séculos, de data, para a efetivação da renovação planetária? Olha, na realidade depende de nós, né? Eu imagino que se existisse um planejamento antes, nós estamos atrasados. Nós já perdemos, acho que o trem, né? Porque nós nos distraímos tanto, né, com as coisas do mundo, né? Como é difícil, né? Deixar o palpável por aquilo que ainda é invisível de uma certa maneira para nós, né? Então, nós temos ouvido muito falar e sabemos e conhecemos pela própria Gênesis que os tempos são chegados. Ontem o próprio Haroldo, na sua fala, nos retornou ao ponto da transição planetária. E nós podemos ver que realmente aquele caldeirão que antes parecia calmo, agora está tendo realmente um reboliço. As vozes estão nos chamando de todos os cantos, você vê então os fenômenos acontecerem, a necessidade da busca espiritual. Eu estava nos Estados Unidos, em Nova York, eu morava na época do acidente das Torres Gêmeas, que obviamente, como vocês sabem, foi assim um trauma para a humanidade, né? E algumas semanas após esse ato de terror que vivemos, eu estava ouvindo o rádio, e no rádio o locutor, é coisa até estranha, né? Porque na verdade eu gosto de ouvir mesmo a Rádio Fraternidade, mas não tinha a Rádio Fraternidade tocando nos meus ouvidos naquela época, né? Era 2001, que a gente chegava assim, que a gente podia ouvir lá no rádio assim tão forte. E aí o que aconteceu? O locutor falava o seguinte, que depois desse ato de terror, que as pessoas, havia assim uma visão geral de que as pessoas estavam buscando mais a espiritualidade. Eu achei tão intrigante quando ele usou a palavra espiritualidade, porque ele não falou de religião, ele não citou uma religião específica, ele citou o espiritual. Então, todos esses transtornos que nós vivemos hoje no mundo inteiro, das diferentes formas com que ele se apresenta, na realidade é o prenúncio de um amanhecer. O Jorge Godinho, o presidente da Federação Espírita Brasileira, ele diz o seguinte, né, que quando nós estamos no primeiro minuto de um novo dia, e quando chega meia-noite 1, é treva. Então nós ainda estamos nessa treva, mas com a certeza que estamos caminhando. O quão cedo nós chegaremos nessa transformação vai depender do trabalho de cada um de nós. E não é algo que nós gostamos de ouvir, né? Porque nós adoraríamos que a responsabilidade não estivesse em nossas mãos, mas está.
Arthur, como iniciar os estudos bíblicos para iniciantes? Indicação de livros, de referências para facilitar o entendimento? Teria uma sequência determinada para isso, para a leitura? Olha, varia muito assim, mas eu acho que um primeiro fundamento que é importante para a gente adentrar esse estudo, primeiro é conhecer muito bem a doutrina espírita, né? A codificação como um todo, as obras subsidiárias, o Leon Denis, porque isso vai nos munir de muitas ferramentas, de novas lentes, para a gente olhar esses textos que são antigos na nossa história, que nós estamos muito vinculados a eles, de uma maneira diferente, mais abrangente, mais esclarecida. Então, sempre a gente indica, orienta, primeiramente, um bom estudo, um bom conhecimento da doutrina espírita, porque às vezes a gente quer pular etapas, e aí a gente vai repetir velhos entendimentos e velhos padrões de análise do texto. Com relação ao texto bíblico em si, existem muitos materiais já, muito esforço, muito trabalho daqueles que nos antecederam e que legaram para a gente esse material como indicativo, como norte de estudos. Poderia citar aqui um que foi um dos pioneiros nesse trabalho, no movimento espírita, certamente inspirado por Emmanuel, nosso querido Honório Onofre de Abreu, que dedicou muitos anos, praticamente a sua vida inteira, a esse estudo, que consolidou aí uma parte desse material, desses estudos, num livro chamado Luz Imperecível, da União Espírita Mineira, bastante didático, realmente um livro de estudo. Outro que estudou com ele, cujas apostilas também podem ser encontradas aí no Google, em PDF, José Damasceno Sobral, volume 1 e volume 2, temos mais material nesse sentido de estudo. A própria União Espírita Mineira, depois, com todo esse arcabouço, resultado, né, de todo esse empenho desse estudo, que aqui em Minas Gerais é muito forte, conhecido como EMEG, né, Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus, ou carinhosamente miudinho. A UEM tem algumas apostilas muito ricas, em 3 volumes, você pode acessar isso no próprio site da UEM, de Estudo Minucioso do Evangelho, EMEG 1, 2 e 3, com muitos exemplos, orientações, enfim, um material muito rico a esse respeito. E no mais, outros pontos que vão nos esclarecendo o estudo, primeiro, ganhar intimidade com o texto, conhecer o texto, dedicar-se ao texto. A gente fala muito isso lá no NEP. Às vezes as pessoas veem as palestras, veem algumas reflexões sobre as passagens de Jesus, ficam encantadas e acham que de certo modo aquilo surge num rompante, né? Que há algum momento assim você tem uma inspiração e você... Mas não tem muito segredo, na verdade é sentar, é estudar, é perseverar, porque as portas do Evangelho só abrem àqueles que fizeram esforço, que bateram nessas portas com perseverança, com paciência, só esses que o Evangelho revela mesmo os seus segredos. Então ganhar intimidade com o texto, conhecer a doutrina espírita, basear-se ou inspirar-se no exemplo desses que vieram antes. É interessante também, embora às vezes a gente ainda veja uma certa resistência nesse sentido, buscar conhecer os próprios espíritos, e o próprio Kardec nos orienta a isso no Livro dos Espíritos, buscar conhecer obras de outras denominações religiosas, protestantes, católicas, evangélicas de uma maneira geral, que vão trabalhar principalmente a questão do contexto, do entendimento daquela cultura em que Jesus estava inserido. Muitos dos gestos, muitas das palavras de Jesus, na verdade, evocam passagens, evocam entendimentos do Antigo Testamento, daquele povo, daquela cultura, das cartas de Paulo, por exemplo. Se não entendermos melhor esse arcabouço cultural e social da época, muito do Evangelho nós perderemos. Então, estudar essas obras, claro, fazendo as devidas análises e filtragens, é também muito enriquecedor para a gente conhecer esse contexto. Conhecendo o contexto, tendo as bases da doutrina espírita, tenho certeza que com paciência e perseverança, o texto vai se abrindo aos poucos. E hoje, temos também no YouTube muito material a esse respeito, né? Temos o trabalho aí de muitos palestrantes que se dedicam, o Haroldo, Simão, o Luiz Elias, com o Miudinho também, o próprio NEP a gente tem buscado produzir alguma coisa nesse sentido, a irmã Aila, que também traz um arcabouço muito rico de entendimento do Evangelho para a gente. Então nós temos muitos recursos. No mais aprendermos a concatenar isso sempre com a base, ou sobre a base da doutrina espírita, com todo o entendimento novo que ela nos traz. Nosso querido professor Divaldo Pereira Franco
nesses últimos anos, mais especificamente dos 2 últimos anos para cá, tem constantemente nos lembrado da nossa tarefa ou mesmo missão de sermos espíritas e de trazermos o espiritismo para os nossos centros espíritas, que infelizmente não tem ocorrido tanto às vezes ultimamente. E eu queria agradecer as palavras de Arthur, ao começar respondendo que, antes de mais nada, nós temos que começar pela doutrina espírita. Por quê? Kardec, o mestre da razão, que já enfatizava a necessidade da razão em sua encarnação como Jean Hus, ele nos traz o que seria, assim, nós espíritas consideramos a terceira revelação. O Paracleto que Jesus prometeu trazer na época própria para que nós pudéssemos compreender as suas palavras e expandirmos mais ainda o nosso conhecimento. Se é para compreender melhor as palavras de Jesus, que obviamente se encontram no Novo Testamento, nas vivências e experiências que foram feitas naquela época, então nós temos que imaginar que o Espiritismo, de uma certa forma, está trazendo mais facilmente para nós aquilo que, se nós voltarmos simplesmente às raízes, sem usar a possibilidade de um avanço que traz, através da voz do Espírito Verdade de suas falanges, nós estamos subestimando o valor dessa doutrina que nós temos. Não queremos dizer aqui que vamos renegar as raízes que são extremamente importantes para compreendermos a terceira revelação. Sem primeira e segunda não tinha terceira. Então vamos nos lembrar disso, e mesmo nos momentos em que nós voltarmos os nossos olhos à primeira e à segunda revelação, sempre com o foco de que já estamos na terceira. E que, que essa terceira representa a voz de Jesus, representa os ensinos de Jesus. Então, muito importante nós nos lembrarmos disso e continuarmos praticando o estudo aprofundado, sério, do Espiritismo e tudo que possa nos fazer compreender melhor aquilo que somos, de onde viemos e para onde vamos. Eu vou seguir nessa esteira com você, Jussara, com 2 perguntas afinadas. Como divulgar o Espiritismo numa nação predominantemente, entre aspas, evangélica? Há preconceito com os espíritas? E, na sequência, se o Brasil falhar na sua missão espiritual, os Estados Unidos estariam prontos, e aí leia-se Estados Unidos, os espíritas, prontos a assumir essa missão espiritual? Bom, não só os Estados Unidos, como qualquer outro país do mundo que estiver preparado, né? Porque nós sabemos que as oportunidades nos são dadas, mas o trem está passando. Se nós perdemos o trem, perdemos, né? Olha, eu vou recorrer ao caminho da luz, Emmanuel. Emmanuel fala que nas Américas está justamente o caminho espiritual do ser humano. Há pouco tempo, eu até escrevi um artigo para uma revista, observando o simbolismo que existe na Terra e que muitas vezes nós não nos damos conta. Nós aprendemos com o Espiritismo, com as palavras de Emmanuel, que são 2 as asas da evolução: o amor e o intelecto. E ele nos fala a respeito desse amor e intelecto
na missão das Américas no desenvolvimento do Espiritismo, aonde caberia ao Brasil a parte do amor, da emoção, e aos Estados Unidos a parte dos ideais de liberdade e de, obviamente, intelectualidade. E nós temos dois grandes símbolos que foram feitos e, coincidentemente, doados pelos franceses em formas de estátua para o mundo. O Cristo Redentor, aonde nós vemos aquele coração que se destaca no peito dessa estátua, e a estátua da liberdade, aonde na sua coroa vemos a iluminação dos ideais de liberdade e de intelecto. Nós temos materializado na Terra as duas asas da evolução, em forma de símbolos que abrangem toda a humanidade, que calam tão forte em todos os corações. Então, na realidade, esse é um trabalho que ele é feito conjuntamente, né? Esse trabalho da evolução, do crescimento, do aprendizado que cada um recolhe com o outro. É certo, como se diz, que nos Estados Unidos, então, na questão da pergunta sobre serem mais evangélicos, se existiria, assim, algum ponto de conflito. Na realidade, o Espiritismo é tão maravilhoso porque ele tem o tríplice aspecto, né? O aspecto religioso, filosófico e científico. E quando se é apresentado o Espiritismo na sua base, que é o Livro dos Espíritos, que representa a filosofia da doutrina espírita, o aspecto filosófico do Espiritismo, o Espiritismo como filosofia de vida, isso não entra em choque absolutamente com os ideais de um povo que vem de uma raiz do protestantismo. Então, na realidade, as dificuldades que nós temos lá de disseminar o Espiritismo são as mesmas daqui, que são ainda as imperfeições humanas, as nossas leviandades, no sentido de tratarmos coisa tão profunda e tão essencial para a nossa evolução. Então, é aquela velha história, quando a gente tem um problema, a gente corre para o centro espírita, o problema desapareceu, a gente some do centro espírita, e ficamos nesse vai e vem. É incrível quando as pessoas me perguntam, mas quantos americanos tem lá, o Espiritismo dos Estados Unidos é grande. Eu falo, olha gente, o Espiritismo aqui no Brasil, só com a Federação Espírita Brasileira, tem 135 anos. E até hoje, no último censo, apenas se declararam espíritas menos de 4%. E se bobear ainda, os que se declararam espíritas são aqueles que nós até nem chamamos de espíritas, que são outras denominações espiritualistas que talvez tenham mais coragem do que o espírita de se dizer espírita. E de simpatizantes, nós temos em torno de 10%. O Espiritismo nos Estados Unidos, em inglês, de uma forma um pouco mais estruturada, existe há cerca de 20 anos. Sem desmerecer esforços que começaram desde a década de 20, mas realmente mais estruturado no idioma inglês, ele realmente aconteceu há apenas 20 anos. Nós tivemos os 5 livros da codificação em inglês, disponível para o público de língua inglesa nos Estados Unidos e no mundo há apenas 15 anos. Nos primeiros 15 anos de espiritismo no Brasil, se praticava espiritismo em francês. Então é uma longa luta, é uma longa caminhada, né? Mas a gente está lá, tentando ser semeador, porque a colheita não nos pertence. A colheita não nos pertence. E é com grande alegria e gratidão que nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, né? Muito obrigada. Arthur, você como jovem, palestrante,
e aqui eu acrescento, seguro palestrante, muito seguro, pode nos dizer como atrair a atenção dos jovens para as atividades espíritas? Antes de responder a essa pergunta, gostaria apenas de fazer uma lembrança com relação à resposta anterior, que me esqueci de citar um outro material muito rico, produzido pela FEB, que é o EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, especialmente em seus volumes 2 e 3, nós temos ali um material muito rico também para o estudo do Evangelho. Bom, com relação à questão dos jovens, temos conversado muito a esse respeito, né, sobre como repensar, ou como atrair mais o jovem, como fazê-lo gostar de estar dentro da casa espírita. E tenho pensado basicamente alguns caminhos que acho pertinentes da gente refletir. O primeiro deles, talvez, dar mais autonomia ao jovem dentro da casa espírita. Porque às vezes a gente vê essa resistência muito grande, uma resistência, e a gente de certo modo até entende até um certo ponto, o receio de o jovem desviar-se muito ali daquela linha que vem sendo trabalhada e tudo mais. Mas a gente tem que confiar mais no potencial de espíritos que estão aguardando apenas a oportunidade para demonstrarem o quanto têm a dar. Porque não necessariamente tempo de casa espírita representa maturidade, senão a gente estaria renegando tudo que aprendemos com a doutrina espírita. Maturidade, capacidade de liderança, capacidade de realização, é algo que pela observação se vê, se reconhece. E a característica maior do dirigente, daquele que coordena uma casa, como dirá Kardec quando falava a respeito dos atributos necessários para a educação, um deles é profunda observação, muito tato, para aprender a olhar em cada um o potencial imenso que está ali e que às vezes é abafado, que às vezes é afastado, que às vezes é até perdido pela não possibilidade de autonomia, de realizar, de abraçar um trabalho, de tomar à frente de alguma coisa, porque eles podem sim fazê-lo. Digo aqui agradecendo muito a casa que me acolheu lá em São Carlos, Obreiros do Bem, onde o espaço nos foi concedido de maneira tão aberta para a criação do NEP, para depois os eventos que lá realizamos, e isso foi para nós um incentivo, um alimento, e que nos fez realmente abraçar a causa, a casa, nos vincularmos aos corações que ali estavam. Então, confiemos mais no jovem. Claro que temos que ter esse olhar, o olhar da sabedoria, da experiência, que está ali tutelando, que está ali orientando. O jovem também precisa saber, ou ter a humildade de aprender com os que vieram antes, com a voz da experiência, com a voz da sabedoria, porque às vezes também nós chegamos e queremos renovar tudo, demolir tudo, nós temos que tomar o bastão, levar adiante para a nova geração que está por vir. Então é preciso que essas gerações se harmonizem, percebam que trabalham ambas pelos mesmos fins e percebendo que às vezes os meios podem ser atualizados, não prescindindo dos conteúdos, dos valores. E esse eu acho que é outro ponto que a gente precisa pensar. Às vezes a maneira de transmitir, a maneira de chegar, de adentrar no universo do jovem e falar de Jesus ali para ele dentro daquele universo, como a Deilson tão bem representou aqui para a gente ontem, tão bem exemplificou. Então acho que esses dois pontos nós temos muito a trabalhar, né? Essa capacidade de enxergar o jovem, de dar autonomia, deixe eles coordenarem a juventude, a mocidade, deixe eles tomarem frente, deixe eles fazerem, fica ali a tutelar, mas deixe eles assumirem, porque tem potencial. E novos meios, aproveitando até mesmo as novas mídias, os novos recursos para alcançá-los, para envolvê-los, porque o que realmente os faz estarem ali, o que realmente conecta alguém a uma casa espírita, é os laços que ele ali cria. É os laços que ele ali cria. Há algum tempo atrás, uma pessoa me procurou, o seu filho passava por muitas dificuldades em São Carlos, ela veio pedir orientações de casas em São Carlos. Então depois eu orientei umas 3 casas, depois ela chegou e disse: olha, Arthur, eu não queria falar, eu estava resistindo em falar, mas eu acho que você que está lá inserido no movimento de São Carlos, você pode contribuir de certo modo. O meu filho foi nessas casas, foi em 2 dessas casas que você indicou.
com extremas dores, com o coração lancinado. Mas Arthur, ele entrou e saiu dessas casas sem que ninguém parasse para perguntar a ele: você é novo aqui? Você precisa de alguma coisa? Você está passando por algum problema? Então fala para as pessoas, Arthur, para elas acolherem as pessoas na casa espírita. Para alguém novo que chegar ali, sentir que está chegando numa família. Para sentir que está chegando numa família, em que ele vai ser acolhido, vai ser amparado, vai ser olhado, porque era esse laço que fazia os cristãos buscarem as catacumbas para falar de Jesus. Era essa força de família, de união e de comunhão, que fez o cristianismo em sua origem ficar conhecido como a religião das catacumbas, onde naqueles ambientes os mais hostis, as mulheres, os homens, as crianças, os idosos, encontravam naquela família o pão divino que os alimentava para os testemunhos. Então, creio que esse é um dos caminhos aí que a gente tem a trilhar. É muito bom a gente ouvir isso, né? Muito bom. Jussara, como saber se perdoei verdadeiramente alguém? Devo continuar convivendo com esse alguém ou posso permanecer distante? Olha, o trabalho do perdão, como nós estávamos falando, como toda outra virtude que nós tentamos adquirir, é um trabalho diário, né? E acontece o seguinte, né? Nós sabemos da necessidade que nós temos de tirarmos de nós aqueles pesos que nós mostramos, que nos prendem ainda e que nos fazem infelizes. Então, indubitavelmente, nós temos que aprender a perdoar, inclusive a nós mesmos, quando não conseguimos ainda perdoar. Porque nós nos esquecemos muitas vezes da nossa necessidade de perdão, da nossa necessidade de aceitação das nossas limitações, que são muitas. Então, da mesma forma que nós falamos, né, do exercício físico, quando você começa com, né, uma latinha pequena, né, depois vai passando por um peso maior. O exercício do perdão também, às vezes, requer passar por esses estágios. Talvez aquela pessoa que nos magoou demais, nós ainda por um tempo sejamos incapazes de estender o nosso perdão. Mas já podemos exercitar o perdão no nosso dia a dia, que certamente fatos acontecerão para que isso esteja dentro do nosso universo diário. E o perdoar depois, é lógico que ele exige de nós o completo despojar de qualquer animosidade que possa existir na convivência com o outro. Agora, o que é muito difícil para nós é nós compreendermos aquela passagem de Jesus, aquele ensino de Jesus, quando ele diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. E aí, a terceira revelação vem e nos diz o quê? Olha, gente, espera lá. Jesus não está dizendo aqui que você tem que amar os inimigos como você ama aquele que deu a vida por você milhares de encarnações. Mas que você tem que aprender a não sentir mais ódio, a não ter desejo de vingança. Então, quando chega nesse momento em que nós temos que aprender a perdoar pelo nosso próprio benefício, não significa necessariamente que nós temos que nos impor uma convivência que ainda não pode ser tratada de uma maneira muito saudável. Então, existe aquela pessoa na tua vida que tem prazer de te colocar para baixo, de te pisar, de te espizinhar. Você perdoa porque você tem já a compreensão de que, como diz, muitas vezes é o leão ferido, né, que vai te magoar. Então é uma pessoa ferida, é uma pessoa machucada, é uma pessoa perturbada.
Mas isso não significa que você vai ficar lá todo dia dando a outra face para apanhar, né? Então, tem uma convivência um pouco assim, mais à distância. Nós temos casos no centro espírita tão tristes, né? Muitas vezes são filhos ou mães que chegam com essa grande dificuldade de relacionamento, né? Porque o relacionamento familiar é um desafio. E filhas que odeiam a mãe. E nós fazemos todo esse trabalho de dizer, olha, aprende a compreender, aprende a analisar, aprende a verificar as raízes do que leva a esse tipo de sentimento. Mas, ao mesmo tempo, se essa convivência só vai trazer mais animosidade, mais agressão, não é porque é pai e mãe ou filho que você vai forçar uma convivência. Isso eu estou falando, gente, do meu ponto de vista. Não sei se... Não estou falando que a doutrina que nos ensina isso. É dentro das minhas experiências, das minhas reflexões. Talvez não seja assim. Mas, no meu entendimento... às vezes melhor nós estarmos um pouco mais distantes, mas conseguirmos trabalhar para remover esse sentimento negativo, esse ódio, essa animosidade, realmente exercitar o verdadeiro perdão e enviar preces, o carinho, a distância, porque um dia seguramente essas barreiras serão rompidas e nós, com sinceridade, vamos poder nos abraçar e nos unir num verdadeiro laço de amor e de afeto. Arthur, duas questões conceituais, né? Eu acho que é interessante. Uma sobre o Espírito de Verdade e outra sobre... Como são conceituais, eu acho que é interessante trabalhar com as duas. O Espírito de Verdade, guia de Allan Kardec, seria o próprio Mestre Jesus? Poderia ter sido um erro de tradução na preposição de para a preposição da verdade? E um outro conceitual é sobre Paulo. Sempre ouvimos falar que Paulo se iluminou na estrada de Damasco. Você é da mesma opinião ou acredita que ele já era um espírito iluminado e apenas tomou consciência no caminho de Damasco? Bom, com relação à questão aí do de ou da, eu sinceramente não fui ainda ao texto em francês para saber, talvez o Simão até poderia sabê-lo mais, qual a expressão, ou, né, qual seria a melhor tradução, se de verdade ou se dá verdade. Creio até que Herculano faz uma análise disso, né, nos seus textos, mas sinceramente não saberia aqui responder, porque ainda não fui ao texto francês, embora anseie aprender o francês, ainda não sei. Mas com relação ao fato de o Espírito de Verdade ser ou não o Cristo, digo por mim aqui, não vou dizer pela doutrina espírita, digo por aquilo tudo que pude estudar, pude pensar, pude analisar de todos os textos até hoje, a meu ver, tem que é o próprio Mestre, que veio novamente com todas as suas falanges, trazer novamente os seus ensinamentos, agora atualizados, agora iluminados por uma nova luz, com todo o progresso filosófico, científico desses 1800 anos, com toda a madureza que o espírito humano, de uma maneira geral, pôde conquistar nesse percurso. Então, a meu ver, digo novamente, opinião pessoal, de tudo que pude estudar, não vou dizer aqui como opinião doutrinária, porque sei que existem as divergências, mas a meu ver, trata-se do próprio Mestre, e identifico aí em André Luiz, identifico no próprio falar dele, no jeito de falar, nas expressões, na capacidade, na concisão, na profundidade de textos, vejo ali o mesmo brilho, a mesma profundidade, a mesma verdade daquele que na Terra poderia se arvorar como o Espírito de Verdade. Com relação a Paulo,
certamente que Paulo não era uma folha em branco, né? Paulo não viveu um processo mágico em Damasco, em que ele iluminou-se, tocou-se ali e se tornou aquilo que nós o conhecemos. Paulo já era um espírito, embora os equívocos, um espírito muito disciplinado, fiel ao dever, um bom filho, um bom estudioso, disciplinado, comprometido, né? Nunca se desviou, como diz o texto de Paulo Estevão, ali na juventude, nas atrações da juventude, sempre manteve-se reto. Então Paulo tinha muitas virtudes que, ainda misturadas à vaidade, ao orgulho, acabaram por desviá-lo do caminho, porque certamente Paulo não veio comprometido a equivocar-se, ninguém vem à terra destinado a equivocar-se. Tanto é assim que, quando Estevão está desencarnando, apedrejado a mando de Paulo, ele olha para Jesus, ele olha para o Mestre, e vê que os olhos de Jesus estão pousados em Paulo, entristecidos, como a dizer que aquele pupilo que deveria, ou que teria uma tarefa muito importante, estava um pouco distanciado dos caminhos esperados. Mas assim é a vida, ou a encarnação é dinâmica, né? E embora esses desvios momentâneos, o Cristo, com os seus milhares de prepostos, tem inúmeras circunstâncias para nos reconvidar ao caminho. E é justamente o que Paulo percebe quando cai da montaria em Damasco. Diz Emmanuel, ali Saulo compreendeu, na época Saulo ainda, né? Ali ele compreendeu, o Cristo o havia chamado por todos os meios e de todos os modos. Estevão era Jesus convidando Paulo a restabelecer-se. Abigail era Jesus convidando Paulo a retomar o caminho. E assim foi, ele resistindo aos aguilhões, até que aquele sol brilhou em seu caminho, e ele então abriu realmente, ou cedeu realmente, e pôde, dali por diante, ir aos poucos consolidando um Saulo ou um Paulo ainda mais aperfeiçoado. Porque às vezes a gente vê o apóstolo glorificado lá no fundo, lá no final, mas não vê os 30 anos de imensas lutas, de imensos esforços para edificar esse reino no seu coração. Quantas lágrimas custaram a Paulo naquele deserto, estar ali convivendo com uma família que ele destruiu? Quantas lágrimas Paulo não teve naquele deserto, levantando dia após dia, fazendo tendas, pensando, o que será do meu futuro? Quantas lágrimas, quanto suor para purificar aquelas mãos, a fim de que um dia, depois, mais tarde, Deus pudesse utilizar aquelas mãos para fazer maravilhas extraordinárias, como está dito nos Atos dos Apóstolos. Então lembremos, como nos diz Emmanuel, muitos se lembram de Saulo, Paulo glorificado, mas poucos se lembram do quanto custou a ele purificar as mãos para que pudessem ser utilizadas por Deus. Eu vou fazer coro a você, Arthur. Se é de verdade ou da verdade, também não faço a mínima ideia. Mas que é verdadeiro, é. Mas se é de ou da, eu também não faço a mínima ideia. Me avisaram aqui que faltam só 10 minutos. Eu também pensei assim, mas como falaram na hora da fala do Arthur, começa a contar a partir de agora. Jussara, como levar os ensinamentos de Jesus ressaltando um caminho de luz, quando o outro ainda insiste em ver escuridão apenas? O outro insiste em ver apenas escuridão. Nós já tivemos nessa mesma situação, né? Quantas vezes, quem sabe nessa mesma encarnação, seguramente em encarnações passadas, amigos dos dois lados da vida tentaram nos levar para o esclarecimento e nós recusamos. O processo de maturidade espiritual, ele é individual. Não tem como, e tenho certeza que muitos de vocês aqui na plateia, talvez sejam os únicos que tenham esse esclarecimento, que sejam os espíritas dentro da sua própria família. Pais e mães que não são, que não compreendem, que não têm nenhum interesse pela espiritualidade, pela religiosidade. Filhos que casa de ferreiro, espeto de pau, né?
Então a gente quer entuchar aquele ensinamento, os princípios. Seguramente, eles podem e devem ser divulgados a todo momento, principalmente, como nós falamos, através das nossas ações que intrigam as pessoas. Ah, mas isso aconteceu, como é que você se mantém tão calma? Uai, você tem um... Uai, estou aqui na terra. Contagiou-se. Gostei. Esse tanto de queijo de Minas e de pão de queijo que eu já comi está influenciando meu linguajar já, hein? Pois é, uai, né? Nós já fazemos todo esse processo. Como é que nós podemos impor no outro? Então, o ideal realmente é nós continuarmos a persistir no nosso exemplo, porque cedo ou tarde essas pessoas chegam. Elas chegam a nós e chegam à necessidade do consolo e do esclarecimento. Então, e continuarmos a usar o grande recurso da prece. Nós subestimamos muitas vezes o valor da prece, que na realidade não é dizer de memória, mas é falar com o coração, com Deus. Então, à medida em que nós vemos esses seres queridos, porque seguramente quando fazemos uma pergunta dessa, nós temos em mente mais aqueles seres, o próximo que é mais próximo. E a tristeza, e muitas vezes a frustração de ver que os nossos convites ainda caem em ouvidos que não querem ouvir, que se fazem surdos à verdade e à disseminação e esclarecimento que nos chegam das luzes. O ideal é persistirmos, é orarmos por esses nossos irmãos e também continuarmos na nossa caminhada, porque na verdade, na realidade, o exemplo arrasta. E é através do nosso exemplo, mais forte do que pelas nossas palavras, que esses seres queridos, que hoje ainda se comprazem em caminhar através das sombras, que eles vão sentir um dia a necessidade das luzes. Nunca deixe de acreditar no poder infinito do amor de Deus, que existe dentro de nós. Esse amor não tem como nós resistirmos. Pode demorar mais tempo, mas ele vai chegar a todos nós e vai nos conduzir pelos caminhos da vida eterna. A tecnologia é um negócio interessante. Já me entregaram aqui a Kardecpedia, Avinamento de l'Esprit de Vérité. Ou seja, aqui está de verdade e não da verdade. Bom, né? Então, de vérité. Então, traduzido, o advento do Espírito de verdade. Mas o Diodá, fica com a verdade, que está legal. Né? O importante é o substantivo que está lá verdadeiro. Arthur, tu disseste, Jesus escreveu as cartas em nossos corações através do amor, da exemplificação e muitas vezes pela dor. Dúvida cruel, 2 pontos. Quando ou como saber se é uma dor para ser sentida ou uma dor para ser vencida? Pois quase nunca sei quando lutar ou apenas sentir e deixar fluir. Fico confusa. E eu também. Eu acho que aí me remonto àquele texto do Espírito de Verdade, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, melhor dizendo,
em que os Espíritos vão nos falar da obediência e da resignação. É de Lázaro, se não me engano. Da obediência e da resignação. Porque a dor tem um papel, nós temos de reconhecer que a dor tem um papel. Mas a questão é, feito tudo o que está ao nosso alcance, feitas ou buscadas todas as possibilidades ao nosso alcance, mantendo-nos no caminho do bem, mantendo-nos dentro da obediência, do consentimento da razão. Feito tudo isso, e a dor, a experiência ainda permanece, é porque algo ela tem ainda a nos ensinar. E aí está o convite à resignação. Há algum tempo eu passava os olhos por uns textos de Denis, de quem sou um profundo admirador, e há um capítulo, Problema do Ser Destino da Dor, capítulo 27, Revelação pela Dor, belíssimo, recomendo a todos que o leiam. Mas Denis vai dar uma fórmula muito bonita para essa nossa relação com a dor. Ele vai falar de maneira tão bonita da dor ali que a gente passa até quase que a gostar dela, sem masoquismo. Mas ele fala de maneira tão bela desse trabalho que essa mestra faz, de como ela abre para nós novos horizontes, de como ela rompe internamente certas resistências, certas muralhas. Mas em determinado momento ele vai dizer assim: não te digo, procure a dor. Então a proposta do Evangelho, que muitas vezes é acusado de ser masoquista, o espiritismo, os espíritas, o bem sofrer, que o espírita gosta de sofrer, a ideia não é essa, não é procure a dor, mas, diz ele, quando ela se erguer infalível em teu caminho, acolha como uma amiga. Olha a sabedoria dessas palavras. Não te digo, procure a dor, mas se você fez tudo, se está comprometido com o bem e ainda assim ela se ergueu infalível em teu caminho, acolha como uma amiga. Aprenda a apreciar a sua beleza austera. Aprenda a acolher os seus ensinamentos secretos. Aprenda a extrair dela o que ela veio lhe ensinar. Porque esse é o papel da mestra dor. Ela vem para nos transformar em algum sentido. E enquanto ela não alcança o seu intento, ela não se dilui, ela não passa. Aprendamos, portanto, a acolhê-la, buscando do fundo do coração entender o que ela quer nos dizer. Porque o sofrimento, quando significado, quando tem um propósito, como aqui foi falado, deixa de ser sofrimento e passa a ser mais um degrau da divina ascensão em direção a Deus. Uma última pergunta para Jussara. A consciência que somos espíritos em evolução, pelo esforço em sermos melhores com o próximo, nas conquistas das virtudes da caridade e humildade, seria um lema para o espírita cristão? Sem dúvida alguma, né? Nosso trabalho aqui é o de transformação moral, né? Como nós apresentamos. Então, seguirmos nesse caminho é a nossa meta, porque mesmo quando nós pensamos em Jesus, né? E eu estava me lembrando da outra pergunta que dizia que segue Jesus, segue o Evangelho. Na verdade, nós não temos que seguir ninguém, né? Nós temos que trazer para dentro de nós, né? E então, nos lembrando dos ensinamentos, todos os ensinos de Jesus nos levam a essa realidade. A realidade de buscarmos nos transformar, nós sermos melhores no nosso dia a dia. Então, através dos ensinos, das parábolas, dos exemplos, foram sempre exemplos para nos motivar, para nos inspirar e ensinar nesse processo. Com a doutrina espírita, porque, como nós já citamos anteriormente, o aspecto da razão, da compreensão das vozes que nos chegam, dos espíritos que escrevem, dos
dos nossos queridos, como citou agora mesmo Leon Denis, a quem eu tenho verdadeira paixão, e já temos 4 livros dele traduzidos para o inglês. Então, nós temos tanto que aprender, né? É um universo tão bonito, né? É aquele ver colorido, como nós falamos. E até me referindo à pergunta, né, de quando vai chegar a nossa evolução. Gente, 20 anos atrás nós não tínhamos nem internet, né? Então eu costumo dizer que eu não vejo a hora de viver no futuro. E esse futuro pode ser só daqui 50 anos. Nós podemos encontrar tanta melhora se nós realmente fizermos essa melhora no mundo. Então acho que deve ser sempre o lema do espírita esse, né? O que Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da perfeição, né? 17, item 4, esse eu sei de cor, tá? Que não são todos que eu sei não, né? Vamos reconhecer o espírita no esforço. Vamos fazer o esforço, nós não estamos sozinhos. Mesmo os espíritos que nos acompanham, esses espíritos generosos, a quem citamos tantas vezes os nomes, eles também estão nessa caminhada, porque ainda não chegaram à perfeição. Eles nos compreendem, eles sabem das nossas mazelas. Então vamos seguir assim, sempre com esse lema de nos melhorarmos, de sermos assim, de trazermos o reflexo de Jesus nas nossas ações, nos nossos sentimentos. A gente encerra essa parte de perguntas e como chegou até aqui, a mensagem é belíssima. Essa mensagem contida no capítulo 6 do Evangelho, que é justamente o advento do Espírito de Verdade, eu acho que vale a pena a gente lê-la, para a gente perceber o conteúdo, para ficarmos menos nas formas e mais na essência. E aqui diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente fez a minha palavra, deve lembrar aos homens e aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai,
sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Paris, 1860. Muito bem, nossa gratidão ao Arthur, à Jussara e ao Simão Pedro pela contribuição em nosso terceiro céu.